Bom, falando agora sobre o Estatuto Social. O Estatuto Social, eu costumo dizer que ele é a alma da entidade. Ele é o principal documento de uma instituição do terceiro setor. Porque o Estatuto, ele não só contém os elementos básicos da entidade. Ele é o documento obrigatório para a própria criação da instituição, seja ela uma associação, seja ela uma fundação. Então, para criar uma entidade do terceiro setor, é preciso elaborar um estatuto, escrever um estatuto e levá-lo a registro no cartório competente. E que cartório que é esse? É o cartório que tem a atribuição de registro de pessoas jurídicas. Com o registro feito nesse cartório, cria-se então uma pessoa jurídica distinta dos seus idealizadores, dos seus fundadores. Então vou precisar de ter um estatuto, entre outros documentos. Mas o estatuto é tão importante que ele vai merecer aqui um detalhamento, um aprofundamento. Antes de entrar nas cláusulas, né, que um estatuto obrigatoriamente deve ter, é importante ter algumas noções. A primeira delas é que as entidades do terceiro setor são entidades privadas, como eu já mencionei anteriormente. Isso significa dizer que uma entidade privada pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Isso é consequência do princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em função de lei. E esse artigo 5º, especificamente no caso de associações, ele também destaca a liberdade associativa e a possibilidade de instituir uma associação para qualquer objeto que seja lícito. Bom, por que eu estou destacando essa questão do princípio da legalidade em relação ao terceiro setor e reiterando que as instituições podem fazer qualquer coisa que não seja proibidas por lei? Porque essa perspectiva ela vai ter uma influência muito grande no estatuto. A experiência, né, a minha experiência como advogado, mostra que muitas vezes a entidade tem um estatuto que é complexo, que é burocrático, que é cheio de regra, e ela mesma não sabe exatamente por que o documento é daquele jeito, ou pior ainda, não faz ideia do que aqueles instrumentos estão agregando ao seu trabalho, à sua eficiência. E muitas vezes eles não agregam nada. Eles fazem um efeito exatamente oposto. Então eu me deparo com alguma frequência, na verdade, com entidades, por exemplo, que têm como regra de publicação de edital para convocar uma reunião, que ele seja publicado em jornal de grande circulação, com uma antecedência ali de muitos dias, de 20, 30 dias. Ora, isso tem um custo que não é barato na maioria das vezes e que muitas vezes não serve efetivamente para dar mais publicidade para aquele ato. Então faz muito mais sentido que o estatuto, ao invés de impor esse tipo de convocação, né, uma vez que não há nenhuma lei que obrigue a entidade a adotar especificamente esse tipo de procedimento, faz muito mais sentido que ela faça a convocação por outros meios, pelo seu site, por e-mail, enfim, né? De modo, inclusive, a ele gerar economia. Então, esse é um exemplo típico, recorrente, de formatação do estatuto com burocracias que não fazem sentido na prática e que, no fundo, mostram um desconhecimento desse princípio da legalidade, né? Porque me custa a crer que a entidade conscientemente achou que publicar o edital de convocação no Diário Oficial, alguma coisa nessa linha, vai ser melhor para a gestão dela. Em geral, não é. Bom, então essa perspectiva é importante porque na concepção do estatuto, a gente, com esse eixo, evita a criação de burocracias desnecessárias. Eu vou apresentar aqui algumas cláusulas que são obrigatórias, né, ao longo dessa nossa discussão, mas a gente tem que ter essa perspectiva, né? Tudo aquilo que não é obrigatório, com previsão obrigatória na lei, é uma faculdade da instituição, inclusive no que diz respeito a cláusulas estatutárias. Do ponto de vista conceitual, o estatuto, né, em primeiro lugar, ele tem que incorporar um organograma. Pelo menos parte do organograma da entidade, no mínimo, né? Aquele organograma que diga respeito à deliberação mais alta
da instituição, né? Os órgãos de deliberação e de representação da entidade. Esses têm que constar no estatuto obrigatoriamente. Um órgão que é fundamental nas associações é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é composta pelos associados, pelas pessoas que integraram ali aquela pessoa jurídica para poder executar uma atividade ilícita sem intuito de lucro, conforme o conceito de associação que eu mencionei. Então, essa reunião dos associados chama-se Assembleia Geral dentro ali de uma associação. É uma estrutura obrigatória para as associações, mas é um órgão que não existe, que não se aplica nas fundações. Porque a fundação não é criada por uma reunião de pessoas, ela é criada por um patrimônio que foi destinado àquela atividade de interesse social. Então, temos que ter atenção quanto a isso. Né? No Estatuto das Associações é obrigatório a previsão de Assembleia Geral, inclusive com as suas competências, enquanto na Fundação esse tipo de órgão não existe. Se a gente descer o organograma na associação, a gente pode encontrar a figura dos conselhos. Na associação, os conselhos são facultativos, via de regra. Então, um exemplo de conselho é o Conselho Fiscal, que tem a atribuição de analisar as contas da entidade, que pode ter até competência de aprovação, mas pode ser um conselho opinativo, pode ser que ele tenha competência de examinar as contas e emitir um relatório para a Assembleia Geral, que é o órgão superior. Tudo isso depende de como a construção estatutária ela é feita no documento. Nas fundações, normalmente o órgão máximo de gestão da entidade, uma vez que não há assembleia, é um conselho consultivo, um conselho curador, alguma coisa nessa linha, que vai ter competência também prevista dentro do estatuto. Dependendo da certificação ou do título que a entidade buscar, pode ser obrigatória a constituição de certos conselhos. Isso é muito típico na legislação de OS, de Organização Social, e de OCIP, de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essas duas legislações exigem que a entidade tenha algum conselho ou órgão similar com determinadas competências previstas nessas leis. Então, se a entidade desejar buscar algum desses títulos, ela vai ter que ter um conselho com essas competências ali determinadas. E um outro órgão que existe e que tem que constar no estatuto é o órgão de caráter executivo, que normalmente é chamado de diretoria executiva. Isso é obrigatório, porque o estatuto ele tem que determinar quem representa a entidade, ou seja, quem fala pela entidade perante terceiros no mundo, né? Porque a pessoa jurídica, por mais que ela tenha ali capacidade de adquirir direitos, de cumprir obrigações, ela para se movimentar precisa de pessoas de carne e osso. Então quem que é a pessoa que vai assinar os contratos? Quem que é a pessoa que vai demitir ali um funcionário, contratar um funcionário? Isso tem que estar ali estabelecido. Então, até esse ponto do organograma, é preciso que haja previsão estatutária. Agora, dali para baixo, não é obrigatório que você reproduza no estatuto todo o organograma da instituição. Falar todos os setores que existem, quantos funcionários haverá em cada um, isso é facultativo. E, normalmente, recomenda-se que não seja colocado no estatuto, porque tudo que você insere no texto estatutário, para ser alterado, ele vai demandar uma reunião de Assembleia Geral, no caso das associações. E isso mostra-se, às vezes, um caminho mais burocrático, mais caro, porque isso tem que ser levado a registro no cartório. Então, quando eu me refiro aqui a um organograma dentro do Estatuto, eu estou me referindo ao organograma do ambiente ali, das decisões mais altas e da representação da entidade. O Código Civil, a Lei 10.406, ele estabelece algumas cláusulas que são obrigatórias nos estatutos das entidades sem fins lucrativos. E um artigo muito importante nesse contexto é o artigo 46. Esse artigo, que se aplica tanto a fundações quanto a associações, ele vai trazer uma regra ali, uma série, de regras que tem que ser observadas. Então, o inciso 1º do artigo 46 fala que é obrigatório que no estatuto constem a denominação, os fins, a sede,
o tempo de duração da entidade e o fundo social, caso haja. Então, vamos entender isso aqui. Denominação é o nome da instituição. O Estatuto é um documento tão importante que ele traz, inclusive, o nome da entidade. Só que o nome aqui, ele não se confunde com a marca. Juridicamente são conceitos diferentes. Quando eu falo em denominação, é como se fosse o nome civil daquela entidade. A entidade tem um nome, assim como eu tenho um nome, assim como qualquer um de nós tem um nome. Só que essa proteção é uma proteção em âmbito estadual. Se a entidade quiser proteger essa denominação no país todo, de modo a ter uma exclusividade, ela tem que buscar um registro de marca, que é previsto em outra legislação, que está lá na Lei 9279 de 96, a chamada Lei de Propriedade Industrial, e que vai estabelecer certos requisitos para esse tipo de proteção. Um elemento fundamental na proteção da marca da entidade, que pode se confundir com a denominação, mas pode tomar até outras formas. Imagina uma entidade que cria produtos e serviços diferentes, cada um deles com nome e, portanto, cada um deles passível de ser registrado como marca. Um ponto básico desse assunto é que é preciso fazer o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, que é uma autarquia, né, uma pessoa jurídica de direito público com a competência de registrar esse tipo de direito. Se não se faz o registro, não se tem o direito. Lembrando, mais uma vez, que o registro de marca não se confunde com o registro do estatuto, onde está a denominação. É um erro muito comum a entidade achar que, pelo fato dela ter registrado o estatuto, automaticamente o nome está protegido em todas as suas dimensões e possibilidades. Não está. A começar pela dimensão territorial, como eu acabei de mencionar. O registro do estatuto tem alcance estadual, enquanto o registro da marca tem alcance nacional. Bom, o inciso 1º do artigo 46 fala também nas finalidades da instituição. E isso pode ter uma relevância muito grande na questão tributária e na questão de captação de recursos, além, logicamente, de ser um dispositivo fundamental para a definição do caminho da entidade. A entidade foi feita para fazer o que exatamente? É o estatuto que determina isso. Do ponto de vista tributário, esse dispositivo é importante porque a Constituição estabelece imunidades relacionadas a atividades praticadas pelas instituições do terceiro setor. Isso está basicamente em 2 dispositivos da Constituição. O artigo 150, que fala de imunidade de impostos sobre renda, patrimônio e serviço para entidades de educação e de assistência social. E o artigo 195, no seu parágrafo 7º, que fala da isenção, que na verdade é uma imunidade, de contribuições sociais pelas entidades beneficentes de assistência social. Então, é importante perceber que para a entidade pleitear essas imunidades, ela tem que executar essas atividades e o Estatuto tem que estar coerente com isso. É importante que a redação do Estatuto mostre, né, a finalidade social dessas instituições. E é importante notar também que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interpretação da imunidade ela é ampla. Então, não quer dizer, quando eu falo em educação, que é somente entidades de ensino formal. Não. Educação pode ser entendido como qualquer forma de transmissão de conhecimento. Então, já temos, por exemplo, precedentes no judiciário, decisões judiciais, considerando que entidades culturais são equiparadas a entidades educacionais, na medida que a cultura é importante para a formação do cidadão e para, logicamente, sua educação num sentido amplo. No mesmo sentido, a questão de assistência social. Há uma corrente que defende o conceito amplo de assistência e que abarcaria um universo maior de entidades do terceiro setor, no sentido que a assistência pode ser praticada por qualquer meio, de qualquer forma, desde que alcance os objetivos previstos na Constituição, especialmente no artigo 203 da Constituição, que fala basicamente onde se quer chegar com a assistência. Proteção à velhice, à infância, né, preparação para o mercado de trabalho, reabilitação e daí por diante. Então é um conceito também amplo que pode ser invocado para poder haver um enquadramento de imunidade tributária para aquela instituição. Agora, é importante que o Estatuto demonstre esse tipo de atuação, porque se ele não demonstrar, de nada adianta a entidade, na prática, executar
aquela atividade. Ela não será imune. É preciso haver uma adequação entre a essência, né, a parte material de execução efetiva, com a parte formal que está escrita no estatuto. Além disso, dependendo do tipo de captação de recurso que a entidade utilizar, ela vai ter que ter a previsão finalística relacionada àquele instrumento. Então, um exemplo típico também é a legislação de incentivo à cultura, ou a legislação de incentivo ao esporte, à saúde, né, aos fundos de infância e idoso. Se a entidade do seu estatuto não fala que ela faz isso, como que ela poderia se habilitar a usar esse tipo de instrumento? Não poderia. Então é importante também que isso fique claro dentro do estatuto, dentro de um planejamento de captação. A sede, né, o endereço onde a entidade se estabelece, sendo que ela pode ter filiais também, inclusive. O tempo de duração, em geral, para o terceiro setor, é um tempo indeterminado, não há prazo para a entidade existir, até porque várias entidades do terceiro setor executam atividades contínuas. E o fundo social, ele é facultativo no caso das associações. Pode ser que a associação seja criada já com um recurso aportado pelos seus instituidores, mas isso não é obrigatório, como eu mencionei, até porque o que é obrigatório na associação é a reunião de pessoas. Quem tem obrigatoriedade patrimonial na criação é a fundação. É preciso que o estatuto, né, na verdade, nesse caso é a documentação do registro, não é exatamente o estatuto, no inciso 2º desse artigo 46, fale do nome e a individualização, né, a qualificação dos fundadores ou instituidores. Né? Isso não vai exatamente no estatuto, porque o artigo 46 ele não fala nesse dispositivo que é o estatuto, mas sim o registro, ou seja, o ato de registro no cartório daquele estatuto tem que conter esses nomes, mas esses nomes podem estar numa ata, que é um documento que eu vou explicar daqui a pouco também. O inciso 3º fala da representação da entidade, o modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Então, como eu mencionei na parte do organograma, é obrigatório que haja um órgão executivo que vai exercer, entre outras funções, essa capacidade de representação. Então, isso envolve a possibilidade de assumir obrigações, né? A possibilidade de ingressar em juízo, né? Ou responder, né? Quando o código fala representação ativa ou passiva, é tanto no sentido de responder, no caso passivo, quanto de requerer, que é a representação ativa. Judicial ou extrajudicialmente, ou nos atos da vida comum, né, na parte contratual, na parte de obrigações financeiras e daí por diante. Então o estatuto tem que falar quem assina pela entidade, né, falando bem aqui, de uma forma bem simplificada. E essas pessoas, elas têm o enquadramento como dirigentes nesse sentido executivo. E como eu já mencionei, elas podem ser remuneradas sem problema algum. O máximo que pode acontecer é que, dependendo da situação da entidade concreta, perante uma questão tributária, perante uma questão de parceria, enfim, pode ser que essa remuneração observe alguns condicionantes. E aí, cada caso é um caso. Existem várias formas de remunerar dirigente hoje na legislação brasileira, mas não existe uma fórmula geral perfeita para todo mundo. Cada entidade acaba se enquadrando numa situação específica, então, realmente, é preciso uma análise especial para cada uma delas. O mais importante aqui, nessa nossa conversa, é entender que a remuneração é perfeitamente possível. O inciso 4º do artigo 46 do Código Civil fala que o estatuto tem que indicar se ele é reformável, se ele é alterável e de que forma, né? É evidente que tem que haver a possibilidade de alteração, porque o estatuto é um documento vivo. Ao longo do tempo, a realidade da instituição pode demandar uma atualização, ou a própria mudança da legislação pode exigir da entidade uma atualização nas suas regras. Então, o estatuto tem que estabelecer como que é possível a sua própria alteração. Quem é que altera? No caso da associação, essa competência é privativa da Assembleia Geral, conforme artigo 59, inciso 2º
do próprio Código Civil. Então, se o meu estatuto prevê que a possibilidade de alteração está em outro órgão, possivelmente você não vai conseguir registrar esse documento por ele contrariar o Código Civil. É preciso ter atenção quanto a isso. Eu vou voltar nessa questão de competência privativa da Assembleia Geral mais para frente também. Inciso 5º, né, se os membros respondem pelas obrigações da entidade. Normalmente, né, todos os estatutos que eu já fiz na vida, todos que eu já li, há uma cláusula expressa falando que os associados não respondem de forma subsidiária e nem solidária pelas obrigações da pessoa jurídica, justamente porque a pessoa jurídica tem vida própria, separada da vida dessas pessoas. Essa é uma cláusula importante. Se colocar no estatuto que eles respondem de alguma forma, subsidiária, que é quando, se a entidade não responde, eles vão responder, ou forma solidária, que é quando todo mundo responde junto e o credor pode escolher qualquer um para responder por aquilo, se o estatuto tiver uma cláusula dessa, implica na responsabilidade dessas pessoas. Então é importante ter uma cláusula em sentido contrário, falando que eles não respondem de forma alguma. No caso específico de dirigente, pode haver responsabilização se o dirigente exercer mal a sua função. Isso está no artigo 50 do Código Civil. Se o dirigente atuar com abuso de poder, com desvio de finalidade, se ele fizer coisas que o estatuto não permite que ele o faça, aí ele passa a responder pessoalmente por aquilo ali. Mas isso, logicamente, é uma situação excepcional. O inciso 6º do artigo 46 fala sobre as condições de extinção do patrimônio, para onde vão os recursos da entidade caso ela seja extinta e como ela pode ser extinta. Tudo isso tem que estar também no estatuto. Esse item, ele tem um desdobramento em vários campos. O primeiro deles é o tributário, porque alguns tipos de isenção tributária vai estabelecer como um dos seus requisitos a previsão estatutária de que aquela entidade, caso extinta, transfira seu patrimônio para outra instituição semelhante. Isso aí a gente vê na legislação tributária em alguns pontos por aí, mas no âmbito de isenção. No âmbito de imunidade, né, que é aquele previsto constitucionalmente, você não tem esse tipo de regra. A isenção, ao contrário da imunidade, é uma autolimitação do próprio ente. Né? O próprio ente que podia criar o tributo, ele resolve não te cobrar. E aí ele pode estabelecer requisitos por meio de lei ordinária, ele não precisa estar adstrito à lei complementar que regula a imunidade. Então é importante ficar atento quanto a isso. No campo de certificados e parcerias, essa cláusula também pode ter uma necessidade de ser redigida de uma forma específica. Dependendo do tipo de parceria ou de certificado que a entidade busca, pode ser que a legislação que regulamenta essa relação estabeleça, determine regra própria e específica para a redação dessa cláusula de destinação patrimonial em caso de extinção. Então é preciso também ficar atento quanto a isso. Inclusive porque nem sempre essas leis de diferentes parcerias conversam entre si, são harmônicas entre si. Então é preciso uma habilidade na redação do estatuto de modo a eventualmente compatibilizar essas leis que são diferentes, né? Como é que eu vou criar uma redação que atenda a todas elas? Isso também é uma questão muito casuística. O importante é perceber e entender que é preciso haver ali uma cláusula que trate de destinação patrimonial em caso de extinção da pessoa jurídica. E a própria extinção da pessoa jurídica tem que ser objeto de cláusula específica, né? Como vai ser o procedimento de extinção, qual que é o quórum de extinção, é um quórum qualificado, é um quórum acima da maioria, né? Ou não, é um quórum de maioria simples. Isso também tem que estar bem determinado dentro do estatuto. No caso específico de associações, o Código Civil estabelece outras cláusulas para além dessas que a gente viu até agora. Essa lista do artigo 46, ele vai se aplicar tanto para a associação quanto para a fundação, porque é o ato de registro no cartório, né? Mas o artigo 54 do Código Civil fala de outros requisitos que também têm que ser observados. Então não é uma situação de ou uma coisa ou outra, na verdade é tudo.
Inclusive o artigo 54, a gente vai ver, ele repete alguns dos elementos lá do artigo 46. A começar pelo inciso 1º do artigo 54, que fala que deve constar no estatuto a denominação, os fins e a sede da associação. Isso já está, já deveria constar por força do outro artigo que a gente acabou de discutir. Já o inciso 2º do artigo 54 fala do que o estatuto deve conter os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Então, como que a pessoa se torna um associado e como, eventualmente, ela deixa de ser um associado, né? Especialmente na hipótese de exclusão do associado, que conceitualmente é uma retirada forçada, né? A pessoa é literalmente expulsa da entidade, o artigo 57 do Código Civil estabelece que só é possível fazer essa exclusão havendo justa causa reconhecida em um procedimento que assegure direito de defesa e de recurso ao associado, conforme definição do Estatuto. A descrição pormenorizada desse procedimento, ela pode eventualmente se encontrar no regimento interno, que é um outro documento que a entidade pode ter e que não se confunde com o Estatuto, que eu vou falar dele daqui a pouco, né? Mas o Estatuto ele tem que prever, no mínimo, que a exclusão do associado só pode ser feita mediante justa causa, em procedimento que lhe assegure direito de defesa e de recurso, bem na linha dessa redação do artigo 57. E aí, se a entidade vai optar por, no próprio Estatuto, pormenorizar o procedimento ou não, aí já é uma análise mais de gestão da parte burocrática, lembrando que se ela coloca um procedimento no Estatuto, se ela quiser alterar, vai precisar de uma reforma estatutária, isso tem um custo de registro no cartório, isso tem um trabalho de reunião de Assembleia Geral, porque só a Assembleia Geral que pode alterar Estatuto, e daí por diante. Então tem que avaliar isso com cautela. O inciso 3º do artigo 54 determina que o Estatuto tem que dispor sobre os direitos e deveres dos associados. E aí, quando a gente olha o Código Civil, a gente vê outros artigos que acabam tendo uma relação muito forte com esse dispositivo. A começar pelo artigo 55, que ele fala que os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto pode estabelecer categorias diferentes. Aí, né, o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte: o Estatuto ele pode estabelecer tipos diferentes de associado. Mas dentro do mesmo tipo, dentro da mesma categoria de associado, todos eles têm que ter direitos iguais. Então, quando a gente fala em categorias de associados, a gente tem que refletir se faz sentido naquela instituição fazer uma diferenciação nessas classes, conforme permitido pelo artigo 55. E por que eu digo isso? Porque é relativamente comum a gente encontrar estatutos que tem lá 5 categorias diferentes, né? Associados fundadores, associado contribuinte, associado colaborador, associado benemérito, enfim, e não ter na prática uma diferenciação dessas categorias e muito menos um uso prático disso. Ele só vai ficar criando burocracia para a entidade. Então, muitas vezes faz mais sentido você ter uma única categoria de associado, né? E tratar essas outras pessoas, né, o colaborador, às vezes o contribuinte, de uma outra forma, numa relação, num contrato de parceria, num contrato de doação, de patrocínio, enfim. Também uma situação de análise caso a caso, porque não há ali uma fórmula geral perfeita para todas as entidades, evidentemente, né? A gente não pode desconsiderar a realidade prática de cada uma delas, mas essa questão de categorias diferentes de associado, muitas vezes não faz ali sentido prático. Na maioria dos casos que eu já deparei em mais de uma década de atuação no terceiro setor, raros foram as situações em que a diferenciação de categoria fez sentido dentro da organização da instituição. Então é importante perceber isso para, mais uma vez, a gente não cair numa situação de burocracia introduzida no estatuto e que na prática não te agrega nada, só te gera custo, só te gera trabalho. O artigo 56 do Código Civil fala que a qualidade de associado é intransmissível, exceto se o estatuto dispuser ao contrário. Então, em tese, o estatuto pode até falar que um associado poderia transferir a outra pessoa esta condição.
Mas dentro do terceiro setor, dificilmente isso faz sentido, porque o terceiro setor ele opera com aquela lógica nas associações de pessoas com uma finalidade, um intuito comum em prol da sociedade. Esse dispositivo do artigo 56, ele faz mais sentido em associações que naturalmente trabalham com uma lógica de benefício mútuo interno. Então, um clube de lazer, por exemplo, o estatuto prevê que eu posso transferir a minha cota para outra pessoa. Não, ok. Né? Isso tem uma lógica toda cabível. Né? Mas em outros tipos, na maioria das entidades do terceiro setor, isso aí muitas vezes não faz sentido também. Tem que se analisar no caso concreto. O artigo 58 fala que nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe seja conferida, a não ser nos casos previstos na lei ou no estatuto. E aqui eu vou destacar esse termo final. O estatuto pode prever modalidades de suspensão dos direitos do associado. Um exemplo típico é quando a entidade tem como dever do associado a contribuição e ele não contribui, não paga. Então eu posso estabelecer que ele fique com os direitos suspensos enquanto ele não resolver isso. Isso pode ser até cláusula de exclusão, se o estatuto entender isso como justa causa. Então tem que ver como que isso é colocado na construção do texto. O inciso 4º do artigo 54 fala que é preciso haver uma cláusula que estabeleça as fontes de recurso para a manutenção da associação. Isso pode ter reflexo nas questões tributárias. Por quê? Porque uma das hipóteses de imunidade tributária é a imunidade sobre a receita da instituição, sobre a renda da instituição, especialmente o artigo 150 da Constituição, o patrimônio da instituição. Se eu tenho uma cláusula de fonte de recurso que não abranja de maneira completa todas as formas de manutenção de recurso financeiro que possa ingressar na entidade, eu corro o risco de sofrer tributação, ainda que a entidade seja imune. De que forma? Se ela receber um tipo de recurso que não está previsto estatutariamente nessa cláusula. Isso dá um argumento do ponto de vista da fiscalização, no sentido que essa receita não seria uma receita típica, operacional para aquela entidade. Não faz parte da realidade social que ela mesma estabeleceu no estatuto. E sendo estranha a essa realidade, ela poderia ser então tributada. Então essa cláusula de fonte de recurso, que aparentemente seria uma questão meramente formal, uma burocracia, ela precisa ser muito bem redigida para evitar depois problema nesse campo tributário, sobretudo das imunidades, para que você não tenha ali um argumento do tipo, esta receita, você, entidade mesmo, falou que não seria uma receita natural para você, né? Você não falou, você omitiu, então, portanto, eu, Receita Federal, Estadual, Municipal, o que é que seja, entendo que ela pode ser tributada. Então, tem que ter atenção quanto a isso daí. O inciso 5º do artigo 54 fala que é obrigatório haver uma cláusula com o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos. Já tratamos um pouco disso quando a gente falou daquele organograma, né, dos elementos mínimos que tem que constar no estatuto relacionados à estruturação interna da entidade. Mas isso vai se desdobrar dentro do texto, porque eu não vou somente prever a existência da Assembleia, eu vou prever as competências da Assembleia, eu tenho que prever como que a Assembleia é convocada, como que a reunião é instalada, como que a deliberação é feita dentro da reunião. E aqui eu tenho 3 conceitos diferentes: quórum de convocação, quórum de instalação e quórum de deliberação. Quórum de convocação é o número de pessoas ou o tipo de pessoa que pode chamar aquela reunião. E aí o artigo 60 do Código Civil fala que a convocação dos órgãos deliberativos vai ser feita na forma que o estatuto dispuser, sendo garantido em qualquer situação o direito a 1/5 dos associados de promover essa convocação. Então eu posso perfeitamente ter uma cláusula que fala: a Assembleia Geral será convocada pelo diretor-presidente, pelo presidente do Conselho e por 1/5 dos associados. Isso tem que ser previsto de toda maneira. Já o quórum de instalação
é o quórum para que a reunião comece, seja instalada. E esse quórum, ele não tem previsão legal, mas normalmente o que se recomenda, o que a boa técnica de redação recomenda, é que se estabeleça um quórum para início da reunião, mas um outro quórum em segunda chamada. E aí é preciso haver uma reflexão no sentido de que, se eu estabeleço quóruns muito altos, nesse caso, pode ser que a reunião nem aconteça. Pode ser que eu favoreça o ausente, né? O fato dele estar ausente, às vezes, já é suficiente para a matéria não ser sequer discutida. Então, do ponto de vista de quórum de instalação, o que a gente sempre recomenda é que na segunda chamada seja instalada a reunião com qualquer número, a não ser que seja uma matéria muito, muito delicada, digamos, a extinção da entidade. E aí talvez faça sentido você estabelecer um quórum de instalação da reunião que seja, de fato, mais significativo. Mas isso serão situações certamente absolutamente excepcionais. E o quórum de deliberação é a quantidade de pessoas necessária para aprovar a matéria já na reunião funcionando, né? Normalmente, esse quórum é de maioria simples dos presentes, não há previsão legal para isso também, mas é a prática gerencial das instituições. Dependendo do tipo de matéria, pode fazer sentido também estabelecer um quórum mais elevado. Lembrando que quanto mais elevado é o quórum, mais difícil é para aquela medida ser aprovada. Então isso tem que ser analisado com muito critério para que o estatuto não se torne depois um instrumento engessado que vá acabar impedindo, inclusive, sua própria alteração e a entidade ficar limitada nesse aspecto. Então o estatuto tem que tratar desses três temas, mas são três quóruns absolutamente distintos entre si, eles não se confundem. Ainda na questão do funcionamento dos órgãos deliberativos, o artigo 59 do Código Civil fala que compete privativamente à Assembleia Geral a destituição dos administradores. Então é interessante notar que a Assembleia Geral pode não ser o órgão de nomeação ou de eleição dos administradores. Isso depende do estatuto. Pode ser um conselho, por exemplo, que nomeia a diretoria. Mas a destituição dos administradores, obrigatoriamente, tem que ser feita por meio de Assembleia Geral. Assim como é competência privativa da Assembleia Geral, também a capacidade de alteração do estatuto, né? Está previsto no mesmo artigo 59. O parágrafo único do artigo 59 fala que essas matérias, destituição de administrador e alteração de estatuto, têm que ser convocadas de forma específica. Ou seja, na pauta de convocação da Assembleia, o documento que é ali enviado aos associados previamente, para eles tomarem ciência da data, horário, local e assuntos a serem tratados, eu não posso discutir uma alteração estatutária ou uma destituição de administrador no campo assuntos gerais, por exemplo. Eu tenho que ter uma pauta separada, desde proposta de destituição do administrador, isso na pauta. Proposta de alteração do estatuto, porque essas matérias são muito sensíveis. Então é preciso que os associados convocados saibam expressamente que aquilo vai ser objeto de discussão naquela reunião, sob pena de nulidade da reunião. O artigo 61 do Código Civil fala, né, que, uma vez extinta a associação, o patrimônio líquido, ou seja, né, o recurso que eventualmente sobrou, pode ser destinado a entidades sem fins econômicos, né, outra entidade congênere, e aí nesse caso não quer dizer que o estatuto tem que dar um nome específico da entidade, não. Ele pode fazer uma previsão genérica, até porque é muito difícil você botar o nome de uma outra entidade lá. Você não sabe nem se essa entidade vai estar existindo no momento de solução da primeira, né? Ou pode haver uma destinação a instituições públicas, caso não exista essa entidade congênere. Um ponto importante aqui é perceber que a legislação permite que no ato de dissolução da entidade, o estatuto preveja a devolução de recurso aos associados, caso esses associados tenham aportado essas contribuições no patrimônio da associação em algum momento. Então é importante ter isso em vista já na criação da entidade. Se alguém aportou algum recurso, esse dinheiro poderá ser devolvido no caso
de eventual dissolução de associação, percebam que eu não estou me referindo aqui à fundação. Na fundação, esse movimento não é possível, porque o patrimônio tornou-se a própria entidade. Aqui eu estou falando de associação. Na associação, é possível que haja ali uma restituição no encerramento da entidade em relação a essas contribuições. O inciso 7º fala da forma de gestão administrativa e aprovação de respectivas contas. A gestão administrativa a gente já mencionou, quando eu falei do organograma, quando a gente falou do caráter executivo da diretoria, quando a gente falou da forma de representação. Mas um ponto importante que esse inciso traz de forma adicional é a aprovação das contas. E aí não é só o ato de aprovação que hoje é importante para o terceiro setor, mas também a forma como essas contas são prestadas. Hoje, para as entidades, há todo um raciocínio relacionado a princípios de transparência, a princípios ali de impessoalidade, de moralidade. E isso é mais sensível em situações que a entidade busca certos certificados, certas parcerias com o poder público. Por exemplo, dependendo do tipo de certificado ou parceria, essa cláusula estatutária da prestação de conta tem que ter ali determinada redação, tem que ser expressa no sentido, por exemplo, que a documentação ficará disponível a qualquer interessado, que será dada publicidade por meios adequados, e daí por diante, né? E do ponto de vista de governança hoje para a entidade, né, se a gente pensar na relação dela com patrocinadores privados, com a comunidade que a cerca, isso também pode ter um impacto, né? Você demonstrar a transparência da instituição da forma como ela presta conta, né? Lembrando também que a lei de acesso à informação, ela atinge o terceiro setor na medida que as entidades sejam gestoras de recursos públicos. Então tem que demonstrar, né, deixar disponível, em vários casos, os termos que foram celebrados com o poder público, a prestação de conta, relatório gerencial, né? Lembrando que a noção moderna de prestação de conta não necessariamente se reduz àquela prestação de conta físico-financeira, vou mostrar os orçamentos, a nota fiscal. Não, é possível que a gente tenha, em determinados casos, uma noção de prestação de conta gerencial. E o marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019, está muito calcada nesse raciocínio de você priorizar, né, a noção de demonstração de entrega dos resultados do que propriamente focar na questão burocrática da parte ali propriamente financeira. Então, isso aí o Estatuto tem que absorver de alguma maneira também por várias razões. Bom, apresentadas então os requisitos que devem constar no texto do Estatuto, vamos agora falar um pouco a respeito do ato de registro em si e da documentação necessária para esse ato junto ao cartório.